câmera de monitoramento da Secretaria de Mobilidade Urbana flagrou o momento exato do acidente. A motociclista seguia na faixa da direita, ao lado do caminhão, e é fechada ao se aproximar da rotatória. A moto é arrastada pelo veículo de carga. O corpo da vítima foi dilacerado e as partes ficaram espalhadas sobre a pista. Quem conduzia a moto era a jovem Maria Clara Mendes de Oliveira, de 21 anos. A jovem havia feito aniversário recentemente, no dia 1º de julho. Maria Clara também era recém-habilitada. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o condutor da carreta também tinha permissão para circular na Avenida Miguel Sutil. A CEMOB informou também que o motorista foi multado no valor de R$ 130,16 por transitar em local proibido e fora do horário permitido. A ação foi considerada como infração média e ele perdeu 4 pontos na CNH. O acidente é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Desde sexta-feira, a região metropolitana de Cuiabá vem registrando mortes no trânsito envolvendo motociclistas. No dia 5 de julho, Rayad Henrique Campos dos Santos, de 30 anos, morreu depois de ser atingido por um veículo que fazia uma conversão no bairro Costa Verde, em Várzea Grande. No domingo, dia 7, uma mulher ainda não identificada perdeu a vida na região do Contorno Leste. Ela estava em uma moto atingida por um carro. O motorista estava bêbado e foi preso. No mesmo dia, no Distrito Industrial, um homem de 60 anos caiu da moto que conduzia e morreu após quebrar o pescoço. Já na segunda-feira, dia 8, um casal bateu a moto contra um caminhão no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá. As vítimas morreram no local. 10 horas e 27 minutos. Eu tenho algumas dúvidas quanto a este acidente. Um relatório da perícia deve ficar pronto em 30 dias apontando as causas do acidente. Você observou que o Matheus explicou na reportagem que o motorista tinha autorização, mas mesmo assim foi multado. Por quê? Porque a autorização dele estava vencida. A autorização que ele tinha para transitar na Avenida Miguel Sutil estava vencida, por isso ele foi multado. Em nota, o condutor da carreta disse por meio dos advogados que presta solidariedade à família de Maria Clara e que está à disposição das autoridades para esclarecer o fato. Tem um circuito de segurança? Porque eu tenho algumas dúvidas quanto a esse acidente e eu queria conversar com você aqui sobre essas dúvidas. Primeiro, o flagrante da câmera de monitoramento da CEMOB, tem a imagem aí? Pode encher a tela. Eu queria entender, segura a imagem para mim. Volta lá no início, volta lá no início. Aí. Eu queria entender a dinâmica antes do flagrante. Se a motorista vinha pela via e a carreta se aproximou, ou se ela sai de algum estabelecimento comercial e fica nesse espaço entre a carreta e o meio-fio. Então, essa dinâmica a gente precisa entender. Para entender se o caminhão fechou a motociclista ou não. O caminhão vem na pista normal de trânsito. Mas o que aconteceu antes desse flagrante? A moça vinha na pista e foi fechada pelo caminhão? Ou ela foi para esse espaço entre o caminhão e o meio-fio, ou para tentar uma ultrapassagem, ou porque tinha acabado de sair de um estabelecimento comercial? A gente precisa de uma outra imagem para esclarecer esse primeiro ponto. Solta a imagem. Aí ela já foi atingida e a câmera vai fazer o giro e vai mostrar ela já no chão. Outra dúvida que eu tenho, meu amigo, é quanto à velocidade do caminhão. Trindade, mas a velocidade é compatível com a via, ele não estava correndo. Ele não estava correndo, mas como que ele se aproxima de uma rotatória sem diminuir significativamente a velocidade? Porque um caminhão não para de uma hora para outra, meu amigo. O caminhão não é um carro de passeio que você freia e ele para. Como que um motorista com um caminhão desse tamanho, na Avenida Miguel Sutil, passa por uma rotatória como se nada fosse? Não diminuiu a velocidade, ele entrou na rotatória do jeito que vinha. Para a imagem. Agora a gente precisa conversar, eu não sei nem quem é a secretária da CEMOB. Ou a CEMOB toma uma decisão, ou as mortes na Avenida Miguel Sutil vão se multiplicar. Olha o outro lado da pista, outro caminhão transitando na Miguel Sutil. Olha o tamanho destes caminhões passando pela Avenida Miguel Sutil durante o dia.
Quantas mortes a CEMOB tem que contabilizar para mexer nessas autorizações? Olha o risco que significa para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, o fluxo de caminhões na Avenida Miguel Sutil ao longo do dia. Ah, mas o motorista tinha autorização. Errado é quem entregou a autorização. Ou a gente muda o fluxo de veículos pesados em Cuiabá e Várzea Grande, ou os acidentes e as mortes vão se multiplicar. Trindade, mas o motorista do caminhão também é um trabalhador, eu tenho certeza disso. Provavelmente ele não viu a motociclista, são muitos os pontos cegos. Agora não dá para entrar numa rotatória, meu amigo, nessa velocidade, no meio da cidade. Solta a imagem para você ver comigo. Do jeito que ele vinha, ele entrou na rotatória. Se algum motociclista passa pela pista contrária, se alguma criança passa pela faixa de pedestres, como que ele para esse caminhão? Entrando nessa velocidade numa rotatória. Do jeito que ele vinha, ele foi. Não dá para aceitar esse trânsito. Não dá para aceitar esse fluxo na Miguel Sutil. Ah, quando ela foi construída, ela era o contorno. Não é mais, meu amigo. Não é mais. Mais uma vítima. Uma jovem de 21 anos morreu. Quantas pessoas terão que morrer até que alguém levante da cadeira e mude as regras de trânsito de veículos pesados em Cuiabá? Não perceberam ainda que está errado? O que falta acontecer para perceberem que está errado? Quando uma autoridade morrer, enquanto for o trabalhador, não estão nem aí? Você percebeu quantos exemplos o Matheus citou na reportagem de sábado para cá? 10 horas e 33 minutos, o Marcelo Fim está na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, com o Arthur Nogueira, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Vem comigo para a câmera 3. Pode colocar o Marcelo no telão, porque esse relacionamento, essa relação, Marcelo, entre moto, bicicleta, carro de passeio e caminhões e ônibus, ela precisa ser estudada, precisa ser melhorada, o trânsito precisa melhorar e essa é uma preocupação da PRF, né, Marcelo? Isso mesmo, Trindade. Muito bom dia para você, muito bom dia para o telespectador assistindo ao SBT Comunidade. Nós, inclusive, estávamos conversando sobre isso agora mesmo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esses veículos pesados que ficam trafegando, nós vamos conversar com o superintendente da PRF, Arthur Nogueira. Primeiro, algo que chama atenção, esses veículos pesados que andam em perímetro urbano, eles podem estar circulando em qualquer horário? Não tem uma restrição de horário para eles? Bom dia, Trindade, ao SBT Comunidade. É um fato muito comum, corriqueiro, no dia a dia da PRF. A rodovia, ela é predominantemente fluxo de veículos de carga. Nós estamos falando de veículos até 19 metros de comprimento, até 30 metros de comprimento, que podem levar até 100 toneladas de carga. Então, é específico para quando você ultrapassa o 19,80 e o peso, a altura, tem uma limitação, onde ele precisa de uma autorização especial de trânsito para determinadas vias. Em Cuiabá, há uma legislação específica para isso, sobretudo nas áreas mais urbanas. Então, ele tinha essa autorização especial, é como nas rodovias, nas pistas simples, como nós temos os feriados prolongados, onde a PRF baixa uma normativa em que determinados horários não podem trafegar. Exatamente por quê? Porque aumenta o fluxo de automóveis, aumenta o fluxo de motocicletas e naqueles horários a gente limita o tráfego desses veículos mais longos que detêm essa autorização. Tudo isso para quê? Para reduzir o número de acidentes e evitar. Quando um acidente como esse que está sendo veiculado acontece, há muitas perguntas a se fazer. A experiência do motorista de carga é muito visível. Qualquer pessoa que assiste esse vídeo vai lamentar essa atitude. Por quê? Vamos analisar. A via, ela
tem sinalizações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ela é subdividida em faixas. A Miguel Sutil ela tem 3 faixas de rolamento, onde quando o motorista, seja de qualquer veículo, for mudar de faixa para a direita, para a esquerda, fazer uma conversão numa rotatória, ele precisa sinalizar com a seta indicativa para que tanto quem está à sua frente, seja pedestre, ciclista, motociclista ou veículo, ou quem está na sua retaguarda, saiba a intenção dele de mudar de faixa. No vídeo específico que nós acabamos de assistir, o motorista do veículo de carga, ele vem à sua frente enxergando todo o cenário da via e ele não consegue fazer o traçado da rotatória, fechando a motocicleta que se mantém na faixa da direita. Então, o que ocorreu ali? Uma mudança de faixa de direção, sem nenhuma sinalização, em uma velocidade que precisa ser verificada para se constatar se ele não estava acima da velocidade e fica muito claro essa mudança de faixa e o quanto que ele demorou para parar o seu veículo. Quando você, motorista de carga, está dirigindo um veículo articulado, ali no caso são 5 eixos, nós estamos falando de 18 rodados, 18 pneus, que o peso dele vazio chega a quase 20 mil quilos, ele precisa primeiro reduzir a velocidade e ele precisa entender que a trajetória dele é diferente de uma moto e de um automóvel menor, porque ele vai abrir para fazer a rotatória. Então ele precisa tomar todos esses cuidados, tanto à sua direita como à sua esquerda. E, superintendente, quais são os cuidados e as orientações que as pessoas precisam ter a partir desse caso, que infelizmente uma jovem de 21 anos perdeu a vida, ela estava trafegando ali na Miguel Sutil. Quais são as orientações e cuidados, tanto para o motociclista quanto para quem está dirigindo um veículo leve ou pesado? O trânsito ele precisa ser harmônico e o mais pesado ele precisa respeitar, o mais pesado e o maior, ele precisa respeitar, o menor e o mais leve. Nesse sentido, principalmente em áreas urbanas como essa, nesses horários, ela foi atingida pelas costas. E nós temos diversos acidentes nas rodovias, nas áreas que cortam os municípios no interior do estado, em que esse tipo de acidente ocorre e levará a pior sempre o motociclista. Então, você que é condutor de veículo de carga, pesa sobre você a responsabilidade de ser um motorista profissional, de entender a dinâmica de como o seu veículo vai se comportar numa rotatória como essa, num momento que você precisa fazer a frenagem para parar o seu veículo, qual que é o espaço de tempo que você tem, como utilizar os seus retrovisores, que ele vai só utilizar os retrovisores externos, porque o interno tem o semi-reboque atrás que ele não enxerga. Então, tudo isso faz parte do processo de experiência e consciência do motorista, de reduzir a velocidade e estar atento à sua volta em tudo que está acontecendo. Superintendente, outra coisa que também chama atenção é referente à sinalização. Ela também é muito importante e ela deve ser fiscalizada pelos órgãos que realmente devem fazer esse monitoramento para que também esse tipo de acidente seja evitado? Nós costumamos orientar sempre nas abordagens da PRF quanto a essa sinalização. Ela não está ali de enfeite para fazer com que o asfalto fique mais bonitinho, com a faixa amarela, com a faixa branca. Toda sinalização, ela quer dizer algo e está previsto no Código de Trânsito. O motorista de veículo de carga, principalmente de ônibus, precisa entender essa sinalização. Ela divide a faixa de rolamento. Como eu já disse, a Miguel Sutil tem 3 faixas e ali a gente percebe que há uma faixa de pedestre, inclusive, próximo à rotatória. Então, essas 3 faixas precisam ser obedecidas. É para transitar 3 filas de carro. Qualquer mudança de direção, seja para a direita, para a esquerda, precisa ser sinalizada e uma vez sinalizado, o motorista precisa certificar-se de que não há ninguém à sua direita nem à sua esquerda e ele poderá fazer essa conversão em segurança sem atingir alguém que está na sua faixa de rolamento. E, superintendente, as pessoas também devem ter mais atenção quando elas estão no trânsito, realmente se preocupar, se é um veículo pesado, se preocupar com o menor, porque existe essa questão de não ter conseguido, porque era uma parte que não estava conseguindo enxergar outros veículos, mas as pessoas devem ter mais atenção quando elas estão no trânsito para que, infelizmente,
não aconteça acidentes como aconteceu dessa jovem que infelizmente perdeu a vida? Especificamente nesse caso concreto mostrado, não há que se falar em ponto cego. O ponto cego é se ela estivesse na lateral da carreta ou se ela estivesse na traseira, ao ponto cego do retrovisor do veículo. Agora, tudo que está à frente do motorista, ele precisa ter o domínio total, a não ser que houve algum tipo de distração e ele não percebeu que estava se aproximando da rotatória e que havia um automóvel, uma caminhonete branca à sua esquerda e uma motocicleta transitando numa velocidade permitida para a via, certamente, pelo que se vê, à sua direita, para que ele pudesse reduzir e fazer exatamente o traçado da rotatória sem se chocar com ninguém. E, superintendente, para que a gente já conversou sobre os cuidados e orientações, mas as pessoas precisam relembrar que não são apenas veículos andando, mas são vidas, são pessoas que estão ali dentro, que estão no seu veículo, que querem chegar em casa, para que não aconteça casos como esse e realmente as pessoas consigam chegar tranquilamente em seus lares. Automóveis são máquinas criadas pela indústria automobilística que se transformaram em consequências que levam a acidentes graves e até a morte. Só nesse primeiro semestre de 2024 já foram 117 mortes nas rodovias federais, a maioria, quase que 100% delas, por imprudência de um ou de outro motorista que não respeitou a sinalização da via, as regras de conduta durante o trajeto. Então, toda a atenção, ela é necessária. Trânsito não é brincadeira. Uma moto, ela vai sempre levar a pior. Um automóvel veloz sempre poderá causar um acidente grave. E um veículo de carga, então, com as suas dimensões, faz um estrago que a PRF está sempre acostumada a constatar isso nas rodovias, e essa falta de consciência ainda é a maior causa de acidentes que a gente constata nas rodovias federais brasileiras. Trindade, são essas informações. Nós agradecemos mais uma vez ao superintendente Arthur Nogueira pelas informações que foram passadas e reforçamos que as pessoas tenham cuidado quando elas estiverem no trânsito, porque são vidas, são veículos que elas estão dirigindo, mas são vidas que estão ali dentro. Volto com você no estúdio. Marcelo, muito obrigado. Agradeço a gentileza do Arthur Nogueira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em falar sobre o caso. É um caso complexo. A entrevista ela traz o assunto de forma geral, não individualizando para esse caso. Esse caso é o último exemplo de tantos que nós compartilhamos aqui. A poucos metros dessa rotatória, no início do ano, uma mulher morreu atingida por um caminhão boiadeiro. Lembra disso? Quantos acidentes precisam acontecer para que a CEMOB tome uma atitude e proíba esse fluxo? O motorista tinha autorização, era um detalhe ela estar vencida, talvez ele não tenha olhado a data, mas ele tinha autorização para transitar. Não dá para aceitar. Tem que ter uma rota alternativa. Porque senão as vidas vão ser ceifadas por acidentes como este. O Arthur Nogueira, que é especialista, que é uma autoridade, lembrou, olha, o caminhão muda de faixa. São 3 faixas, o caminhão vem no meio. A câmera vai girar já para o acidente. Segura ela aí. Ó, esse é o momento em que o veículo de carga, ele muda de faixa. Sinalização também, né, Manuel Pinheiro? Tem uma caminhonete branca na primeira pista, o caminhão está na pista do meio, a moto está na pista do acostamento. O caminhão, nesse momento, divulgado da imagem, troca de pista partindo para cima da motociclista, sem nenhum tipo de sinalização, numa velocidade exagerada. Trindade, mas ele estava ali uns 40, 50 por hora. Mas ele está chegando numa rotatória, meu amigo. A pista já está abrindo para uma rotatória. E ele entrou na rotatória sem diminuir a velocidade. Tanto que o choque é aí, perto dessa placa, e ele foi parar depois da rotatória. Dessa placa aí até a rotatória tem uns 20, 30 metros, depois tem a rotatória e ele parou do outro lado. Não para, caminhão pesado não para de uma hora para outra. Fora a faixa de pedestre, se alguém atravessa, ele faz o quê dessa velocidade? Solta a imagem para quem está em casa acompanhar, olha lá. O jeito que ele vinha, ele entrou. Quem quiser que desvie. Olha lá onde ele foi parar.
Olha o tanto que ele andou até conseguir parar o caminhão. Lamentável, lamentável, mais uma vida perdida. Tomara que as autoridades se mexam, porque a gente aqui está cansado de compartilhar esse tipo de acidente. É a mesma autoridade, vem cá, que colocou a preferencial na Avenida Porto Alegre, cortando a Avenida do Contorno. É a mesma. É a mesma autoridade. É brincadeira, né? É brincadeira.